Bom dia! Terça-feira, 12 de fevereiro, a Polícia Federal aponta suspeição de Dias Toffoli após perícia em celular de Daniel Vorcaro. Relatório da PF com suspeitas foi entregue ao presidente da Suprema Corte. Edson Fachin pede manifestação de Toffoli e analisa a hipótese de suspeição do ministro como relator do caso Master. Você vai saber aqui com a gente o que pode acontecer a partir de agora. Pela primeira vez, Toffoli, inclusive, admitiu ter sido sócio de resort de luxo e que fez negócios com a família Vorcaro. No cenário internacional, a China anuncia ajuda a Cuba diante da crise energética atribuída ao bloqueio dos Estados Unidos. O pacote emergencial chega a 80 milhões de dólares. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição de hoje, direto da Avenida Paulista. Vem se informar com a gente, vamos lá? Vamos juntos. Caso Master. Partes do conteúdo da caixa preta do celular de Daniel Vorcaro veio a público. A Polícia Federal encontrou menções ao ministro da Suprema Corte, Dias Toffoli, no aparelho do banqueiro. Toffoli é relator da investigação do caso do Banco Master no STF. Por conta da gravidade do material encontrado a partir de perícias nos aparelhos de Vorcaro, a direção da PF optou por entregar um relatório ao presidente do Supremo, Edson Fachin. Como relator, Toffoli seria o destinatário natural das novas informações. Porém, como ele mesmo é citado, a PF repassou esse material para Fachin avaliar medidas a serem adotadas e apontou a suspeição de Dias Toffoli no caso. Segundo o portal UOL, entre os novos achados, há uma série de conversas entre Toffoli e Vorcaro, o que aprofunda a percepção de que havia uma relação próxima entre ambos. A CNN Brasil traz que existem citações também a deputados e senadores com foro privilegiado. O gabinete do ministro Dias Toffoli classificou como ilação esse pedido da Polícia Federal para que ele seja declarado suspeito no inquérito. Em nota, afirma que a PF não tem legitimidade legal para apresentar esse tipo de requerimento, por não ser parte no processo e que manifestação formal será encaminhada ao presidente do STF. Toffoli negou ser amigo de Vorcaro, mas admitiu negócios com a família dele. Laura Capriglione e Eduardo Castro, bom dia para vocês com essa bomba que nos chega no final do dia de ontem, né? Manhã de hoje, com as relações de fato de Toffoli com Vorcaro. E é curioso, para dizer o mínimo, que ele não tenha levantado qualquer tipo de suspeição lá no início, quando foi sorteado de fato o relator, sabendo que isso viria em algum momento a público. Então, todas as suspeitas agora acabam tendo uma prova de que são reais. Laura, bom dia. Bom dia. Esse caso é tão desmoralizante, a meu ver, para o STF, para o Dias Toffoli mesmo, porque se a gente for analisar a cronologia, porque tudo isso aconteceu no tempo, né? no tempo histórico. O Dias Toffoli vendeu a participação dele em 2025. Sim. Antes do sorteio de quem ia ficar com com a relatoria do caso Master. Então, quer dizer, a rigor, quando ele foi sorteado, ele já não tinha mais essa participação e nem quaisquer negócios com o Banco Master e tal. Então, ele disse, aliás, na nota que ele soltou ontem ou hoje, não sei, acho que foi ontem. Sim. Ele disse que naquele momento ele já não tinha nada, o que é verdade. Sim. Mas, poxa vida, né? Quer dizer, aí ele diz, eu nunca tive relações com o Vorcaro, porque tudo isso foi feito via essa empresa familiar que era essa Maridit. Isso. Maridit. Foi feito via essa... Então, eu acho que o Dias Toffoli deu uma de mané, entendeu? Olha, vou dar uma de mané, eu já não tenho mais negócio nenhum, eu posso pegar e ficar cuidando desse negócio, porque nada me impede, não há mais nada que me relacione com... Mas, cara, é óbvio que tudo fica sob suspeita, né? Numa situação dessa, e numa situação em que você tem negócios tão
estão vultosos com o banqueiro investigado. Diga-se de passagem, quando a gente olha a curva no tempo e tal, não sei o quê, a gente vê o Toffoli ali recepcionando, aí faz sentido. Ele recepcionando ali os banqueiros, o André Esteves e tal, não sei o quê, no Tayaya. Aquilo lá é 2023, quando ele ainda, e a Maridic ainda era dona do Tayaya. Então, quer dizer, tudo isso lança uma... E o fato dele, ele deveria ter falado sobre isso. Sim. Ele deveria ter declinado da relatoria só por esse fato, só por essa relação, aliás, tão próxima do sorteio dele para relator dessa questão no STF. Ele deveria, mas o que teve que acontecer? O que aconteceu foi a Polícia Federal apreendeu o celular do Porcaro, isso a gente está acompanhando, tudo na curva do tempo. A semana passada, no começo dessa semana, a gente anunciou que a Polícia Federal tinha conseguido quebrar as senhas do celular do Porcaro e que estava examinando as mensagens, e inclusive recuperando mensagens apagadas do celular do Porcaro. E foi aí que apareceu isso. Quer dizer, o Dias Toffoli, eu sei que esse cara tem uma verdadeira atração pelo precipício, porque, cara, sabedor disso tudo, dessa escalada, de como que a coisa estava evoluindo, o cara ainda assim insiste em se manter, no caso, E agora, quer dizer, concretamente, a situação ficou insustentável para ele, ficou absolutamente insustentável. Então eu acho que não vai restar ao Fachin nada além, isso para dizer o mínimo, tirar a relatoria desse caso do Toffoli. Mas já vozes começam a se levantar dizendo, tá incompatível ele dentro do STF. Então, a própria condição dele como ministro, ou seja, o Dias Toffoli é um cara, um trapalhão, já fez um monte de bobagem. O presidente Lula deu um conselho para ele quando ele foi pedir perdão para o Lula. O Lula falou, cara, aproveita a oportunidade para restaurar a sua biografia. O que é que ele faz? Joga a biografia dele. Tá pior do que o cara da mala, que jogou a mala. Né? Ele pegou a reputação dele, enfiou dentro de uma mala e jogou lá embaixo, no momento que a Polícia Federal estava fazendo uma operação. Quer dizer, é burro demais, né? Só discordo de você ao falar que ele pega a reputação. Qual reputação? É um juiz inepto. Talvez inapto. Talvez não devesse ser... Presidente Lula, que mancada o senhor deu quando o senhor escolheu esse cara para ser ministro, hein? Essa é de cabo de esquadra. Essa é realmente... E o pior é que o senhor pagou na pele, literalmente, a escolha que fez. Mas, assim, isso é um comentário. Óbvio, não estou pedindo para o presidente Lula pegar um chicote e bater nas costas. É só um comentário. Nunca se mostrou, mas nem no primeiro, no segundo, no 10º, no 8º, no 10º ano, mostrou a altura do cargo que ocupa, a altura das calças que veste. O que resta? A gente falou aqui, quando surgiu esse caso. Primeiro, não tem prova de que ele é o dono do pedalinho, que ele é o dono do triplex. Opa, pintou. Ele mesmo admitiu agora, né? Pintou. Não admitiu na época em que se soube que os irmãos dele eram sócios, sim, do Tayaya. Inclusive mas o agora padre Carlão, admite. né? Inclusive o irmão dele, padre Carlão. Assim, mire-se no padre Carlão, ministro. Eu não quero que o juiz seja seta, que o juiz more numa caverna, que o juiz seja um ermitão. Agora, vai gostar de dinheiro assim lá longe, né? Porque o salário desses caras não é pequeno. Como a gente viu, eles têm autorização de se beneficiar, por exemplo, de hotel 5 estrelas, viagem paga por banqueiro. Isso eles não consideram problema de ética. E o próprio ministro, patética, absoluta. A gente passou a frase aqui, patética. Mas tem juízes que são fazendeiros. Ora, está passando aqui toda hora passa no Supremo Tribunal Federal e em outras instâncias medidas que podem ser, ao serem arbitradas pelo Judiciário, contrárias aos interesses de fazendeiros, de dono de terra. Pode. Tem coisa que minha mãe falava assim, poder pode, mas não deve.
Hã? Sabe que eu acho que essa postura de Dias Toffoli mostra uma total confiança por parte dele que nada incriminatório vá surgir desse relatório da Polícia Federal. No entanto, a falta de transparência dele com esse passado já aponta essa suspeição. Você então... queima o fusível antes de tocar fogo na casa. Sim. É para isso que existe fusível. Na caixa lá de energia, o fusível faz pá, cai a chave hoje em dia. Né? Tem fusível também. Cai a chave, é para não pegar fogo na casa. Já queimou o fusível desse cidadão, desse senhor. Perdão, Meretício. Já queimou. Já está lá queimado, já está avisado. Ah, mas não tem fogo na casa para queimar. Mas está queimado o fusível, Excelência. Perfeito. Por favor. Deixa eu chamar para a nossa conversa, sempre às quintas aqui com a gente, Miguel Stedley, coordenador do Instituto Tricontinental. Miguel, bom dia, tudo bem por aí? Bom dia, Thalita, Eduardo, Laura. Estamos aí acompanhando a República em chamas, né? Em chamas E total. o Grêmio ainda perde de São Paulo. Puxa vida, Não Ah, fala isso, Eduardo. Não fala negócio isso. Não deixa o Miguel triste logo no início do programa. Não vamos fazer isso, não. Miguel, sua opinião sobre o Dias Toffoli nesse momento? Olha, Thalita, eu faço coro a vocês, né? Quer dizer, parabéns, Laura, pela precisão, né? O Toffoli é alguém que tem atração pelo precipício ao longo da carreira, né? Eu acho que o Eduardo já lembrava e não vale a pena a gente recapitular também, né? Quando nós imergimos no bolsonarismo, né? Aquela vitória do Bolsonaro em 2018, etc., foi o Dias Toffoli quem recomendou ao Fachin e à Rosa Weber que não reagissem àquela declaração de basta um cabo e um soldado para fechar o STF, etc. Transitava com ilusões justamente dentro do núcleo golpista, Vilas Boas. Ele teve um assessor militar indicado pelo Vilas Boas, quer dizer, estava relacionado. Durante o governo Bolsonaro, tinha pretensões de ser uma espécie de fiel, de ser esse fiador das instituições, do cara que iria moderar, de que era capaz de pôr esse freio, etc., né? E há, inclusive, suspeitas de que, inclusive, teria sido consultado por terceiros na trama golpista sobre os questionamentos, etc., né? Então, toda uma carreira no STF errática, mas é preciso dizer o que o Eduardo estava colocando antes. Quer dizer, o Dias Toffoli não tem envergadura moral nem profissional para ser ministro do STF. Era um advogado medíocre, que acabou sendo alçado ao posto alto do Poder Judiciário. Ele não deveria estar aí em nenhuma ocasião, né? Em nenhum momento. Assim, ele não tem perfil para ser ministro do STF, né? E se tivesse arrependido, Eduardo, como ele pediu desculpas ao presidente Lula, deveria ter renunciado, encurtado o seu mandato, etc., né? Há algo de legal em ele ter negócios, em ter investimentos, em ter resort? Não. Agora, como a Laura já mencionou, né, no momento em que isso vira o caso, por menos do que isso, por muito menos do que isso, todos os outros, imagino, integrantes do STF já se declararam impedidos. Cristiano Zanin se declarou impedido em casos da Lava Jato porque era advogado, etc. Então, independente, né? É muito mais grave do que você ter a esposa no escritório de advocacia, o filho, como é o caso do Lewandowski, do Moraes, etc. Quer dizer, e aí, além de não se declarar impedido, tendo razões para isso, depois a gente teve, durante todo o mês de dezembro, janeiro, o período do recesso, uma atuação completamente suspeita em relação à coerção ao Banco Central, à Polícia Federal. Quer dizer, a gente volta e meia volta aquela frase, né? Não basta que a mulher de Nero seja justa, é preciso que demonstre, enfim, mas mais do que isso, Toffoli deixa sob suspeita. Não tem nada de errado ter vendido, ter recebido, etc., mas o comportamento que ele tem levanta fumaça, né? E agora a discussão, como a Laura já levantou ali também, é o que é o próximo passo. O mínimo seria ele se declarar impedido. Há já quem defenda que ele deveria ser licenciado do STF. Pessoalmente, conhecendo justamente essa trajetória errática do Dias Toffoli, acho muito improvável que ele se licencie. Agora, também coloca o Fachin numa situação, para quem tinha como principal meta da sua gestão código de conduta, de ética, etc., o Fachin fica numa situação bastante constrangedora. E aí eu acho que isso vai definir. Acho que também
com essas últimas revelações, mudou o contexto interno do próprio STF, porque no início, até porque todos eles tinham relações com o Master, a maioria deles, estavam um pouco, não, deixa as coisas se resolver, não vamos ser, etc., enfim. Agora, eu não sei se essa solidariedade entre os ministros da Suprema Corte permanece, né? Eu acho que não há interesse em deixar que a corte queime com esses escândalos, mas não sei se o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, por exemplo, não seriam favoráveis ao afastamento. Mais do que se colocar como suspeito, né, para julgar, etc., um afastamento do caso Master, mas da própria corte para blindá-la nesse momento delicado. E é terrível, porque a gente falava isso no final do ano, o STF teve um papel importantíssimo no tema do julgamento golpista, e não foi outra pessoa, não foi outra instituição, senão o próprio STF que o meteu nessa furada. Mas sabe que eu acho que tem uma coisa que tá... A mim, talvez esteja para mudar, né? Ninguém solta a mão de ninguém da esquerda, não deve funcionar quando você está segurando a mão e alguém fica puxando para largar. Né? Ninguém solta a mão de ninguém, a não ser que o cara queira continuar, a pessoa queira continuar com a mão dada. Porque tem gente de mais à esquerda, também não seja tão de esquerda assim, mas mais à esquerda que continua, não. Peraí, lavajatismo. Tá, sim, lavajatismo sempre tem que ser uma preocupação. Agora, convém lembrar que o ministro em questão, como diria o outro, não chama mais o golpe de 64 de golpe de 64 e nem de revolução, e sim de movimento. E foi o mesmo cara que condenou o Genuíno abertamente. Disse, condenei o Genuíno porque eu queria participar da dosimetria da pena, porque quem absolve não pode participar da dosimetria. A mão dele, né, ele já puxa a mão, né, para ser largada há bastante tempo. Acho que está na hora de fazer a vontade dele. Deixa eu trazer informações, inclusive, sobre essa negociação que teria sido feita pelo ministro Dias Toffoli. Ele admitiu pela primeira vez a interlocutores que era sócio junto com familiares da Maridet, que vendeu sua participação no resort Itaiaia em 2021. Na época, o comprador foi o fundo Arlim, gerido pela Reag Investimentos e que pertence a Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro. Toffoli afirma que o dinheiro recebido é legal, foi declarado à Receita Federal e que não houve irregularidades. Nas mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, ele e Zettel citam o nome de Toffoli e combinam as transferências que seriam pagamentos pela compra do resort. Há menções a pagamentos recentes, feitos agora em 2025, ano em que o negócio foi concluído. O relatório entregue pela PF ao presidente do STF revela ainda conexões entre Dias Toffoli e Daniel Vorcaro que vão além do negócio do resort de luxo. Indicam uma proximidade assim mais íntima, com envio de convite para a festa de aniversário e telefonemas de Vorcaro para o número pessoal do ministro. Eu quero trazer, inclusive, nesse momento, o que pode acontecer a partir dessa análise de possível suspeição do ministro Dias Toffoli no STF. Dá uma olhada comigo. Fachin pode tomar uma decisão monocrática, rejeitar sozinho esse pedido de análise de suspeição. Ou ele pode levar essa discussão ao plenário. Se considerar que há controvérsia jurídica relevante, Fachin submete o caso ao plenário, todos votam tendo maioria, de fato, ele é declarado suspeito. Suspeição acolhida? Toffoli afastado. Um novo ministro é sorteado para assumir o caso Master. Se a suspeição é rejeitada, Toffoli permanece à frente da investigação. O que cria, inclusive, deixa eu jogar para o Miguel novamente, um clima terrível no Supremo Tribunal Federal, porque é isso, você vai jogar para os seus pares decidirem a sua suspeição, sem que você tenha, de fato, se declarado suspeito para tocar um caso como esse. Eu queria falar com você para além de Dias Toffoli e a relação com Vorcaro, mas também tudo que a gente vai passar a descobrir a partir do celular de Vorcaro e que pode abalar a República de fato, Miguel, porque é isso, nomes de parlamentares constam nessas mensagens agora descobertas pela PF. Os rumores são de que Brasília está, de fato, tremendo neste momento. Queria te ouvir sobre isso. Olha, primeiro, Thalita, aproveitando, é importante a gente
entender que a Polícia Federal não pediu a suspeição do Dias Toffoli. Eles comunicaram ao Fachin da existência e disseram, olha, tá aí, tá sob sua responsabilidade, que aumenta a responsabilidade do Fachin, não tem nenhum pedido. E eu acho esse movimento da Polícia Federal importante, inclusive porque, como o Eduardo comentava, e de fato eu acho que é o grande temor que a gente tem diante de uma investigação dessa, de que vire uma lava-jato, né? Mas se a gente já não tem um estrelismo da Polícia Federal, não tem uma sanha moralista, enfim, né? E aí, Eduardo, eu acho que não é a esquerda não soltar a mão, porque o Toffoli não é de esquerda e na minha mão eu nunca segurei a dele, né? A senha foi dada pelo presidente Lula, mais de uma vez. O escândalo do Banco Master é uma oportunidade da gente pegar pela primeira vez, né, os milionários, etc., enfim. Então, acho que ele está por conta própria, se ele quer contar com a solidariedade. Agora, de fato, se fala muito em Brasília, tanto que havia um medo de que o Vorcaro pudesse negociar uma delação premiada, que isso parece que até esse momento está descartado, mesmo porque ele conta com essa rede de proteção para tentar escapar de várias formas, né? Ele ainda não está, digamos, com a faca no pescoço, ele está enlameado, mas ainda há margens jurídicas, prorrogações, etc., que possam ir salvando, digamos assim, como o Toffoli tentou fazer durante esse processo, né? Agora, vocês se lembram que a gente começou o ano falando qual é a possibilidade de CPI, etc. Vamos descobrir isso depois do Carnaval e hoje o clima está morto. Por quê? Mesmo a CPI do crime organizado, que levantou a possibilidade de discutir isso, ela não entrou no tema. E a CPI do INSS já cancelou várias das suas, depois daqueles negócios que nós, dos acordos que nós registramos aqui na TVT em outro momento, né? Então hoje o clima está meio, vamos deixar por aí. Agora, por quê? Porque sem precisar ter acesso ao celular, nós já sabemos de antemão do que é público, que envolve Davi Alcolumbre, que ganhou uma caneta Monjauro aí de presente do Vorcaro, mas que o cunhado era o responsável pela Mapá Previdência, que está nesses esquemas, né? Nós temos todo o tema da Rio Prev, que foi debatido ontem, que envolve Cláudio Castro, que envolve todo o bolsonarismo no Rio de Janeiro, envolve toda a estrutura PP, PL, etc., né? E, a princípio, né, a primeira frente de denúncias, de acusações, etc., é o governo do Distrito Federal, porque o BRB estava sendo usado para limpar dinheiro e para salvar. Então, Ibanez Rocha, todo esse setor, ele está diretamente implicado. Daí nós podemos fazer suposições em relação ao Ciro Nogueira, ao André Rueda, ao aquele deputado PP que apresentou um projeto de emenda para aumentar o fundo garantidor justamente para salvar o Master. Quer dizer, existe uma série de outros políticos do Centrão que conviviam com o Vorcaro que podem ter um outro grau de relação muito mais amplo do que esses que a gente já sabe publicamente, dos que se manifestaram a favor, dos que coagiram o Banco Central na época. Eu me lembro que, por exemplo, o Metrópolis fazia uma campanha, falar em veículos de mídia suspeitos, né? Que era um absurdo os diretores do Banco Central estarem impedindo a compra do Master pelo BRB. Então, influenciadores, etc., né? E aí tem um outro processo que se liga ao do Banco Master, que é a Operação Carbono, né? E a lavagem de dinheiro do PCC, porque em comum elas têm a Reag, aquele fundo de investimentos, etc., que aí pode transbordar para outras relações e vínculos, etc., não apenas no sistema político, mas no sistema financeiro. E a gente viu quebrar agora essa semana o Fictor, que era outro possível comprador e que tem relação, inclusive, com o Palmeiras do Eduardo, né? Então, Se vai se esconde, se espalhando. esconde. Eu guardei Enfiar embaixo da depois da mesa provocação. aqui. Vamos enfiar embaixo Mas da vejam, mesa. é amplo, né? Então, e aí, por que que o Operação Carbono é importante? Porque se a gente não está falando em delação do Daniel Vorcaro, mais o Beto Louco, do PCC, da Operação Carbono, fala e negocia em delação premiada. Então, nós podemos aí ter muito mais... Então,
tem combustível para queimar para outubro, além de outubro. Agora, a movimentação em Brasília é a Operação Abafa. Isso não há dúvida. Deixar tudo por isso aí e vamos falar de outros assuntos. Claro. Não, eu só queria falar da irresponsabilidade implícita nisso, né? Sim. Quer dizer, todo mundo sabia que depois da decretação da prisão do Bolsonaro, cara, que o STF não ia ser o alvo. Ele ia jogar uma bomba atômica no STF. Quem é que poderia duvidar disso? Quem? Raimundo Nonato. Quem? Só ele. Meu Deus do céu, quer dizer, o STF, a partir daquele momento, e é um poder importantíssimo da República, que a partir daquele momento o STF, eles iam jogar todas as fichas contra o STF. E é incrível, o Toffoli é um idiota? É um idiota. Agora, cadê os bombeiros do STF, entendeu? Que na hora desse sorteio não chegaram e falaram, mano, para. Sim. Vamos parar, vamos refazer o sorteio, porque isso aqui não vai dar bom. Era óbvio. Agora, como é que isso evoluiu dessa maneira? Evoluiu dessa maneira nessa base, na base da leniência, na base do eu livro para você, você livra para mim. Infelizmente, nós estamos diante, porque é aquilo que o Fachin está falando, que o Flávio Dino está falando e tal. São essas redes de influenciadores, e não estou falando de influenciador de rede social, estou falando de influenciador dos banquetes, dos voos de jatinho, dos corredores do STF, das festinhas, de ir lá para os convescotes do Gilmar Mendes em Lisboa. Estou falando disso, não é o pedreiro aqui, não é o Elias Maluco que está indo nesses convescotes, são os bem de vida, é o André Esteves, é essa gente. Então, nós estamos falando o seguinte, isso tudo foi possível porque eles consideraram mesmo, e de fato, que o conchavão entre eles ia acobertar tudo. Eles consideraram, só que, gente, nós estamos num outro momento, e é isso que, a meu ver, liga esse caso com o caso Epstein, entendeu? O caso Epstein também é um caso que, na verdade, se baseava nessa ideia de que havia uma rede, e a rede protegia. Você podia... Era tanto lado envolvido... Era tanto lado envolvido que ninguém seria acusado. Sim. Então, eu acho que nós estamos diante de uma... Quer dizer, o Toffoli, repito, o Toffoli é um imbecil, é um idiota, é um irresponsável, é um cara que está jogando a reputação do STF, esse poder que conseguiu frear o fascismo, e se hoje nós temos uma democracia no Brasil, nós temos que dizer, foi graças ao STF, mas como que os caras deixaram esse caso evoluir para essa coisa? E é o que o Edu está falando, esse fusível queimado, o que é que agora resta? Ou a corte inteira se incendeia, pegando e passando pano para as maluquices do Dias Toffoli, falando, não, gente, isso não é tão grave e tal, não sei o quê, e aí ela inteira se queima, ou ela vai ter que arrancar na carne. Agora, arrancar na carne com o Toffoli não significa, olha, tá aqui um naco de carne. Vocês acham que eles vão parar? Não, eles não vão parar, eles vão querer avançar sobre outras tantas questões. E é aí que a gente pode evoluir para uma lava-jato no STF. Eu acho, nós estamos diante de uma situação muito perigosa, mas muito perigosa mesmo, porque até agora o STF tem sido o freio de arrumação no Brasil. Sem o STF, ou com o STF desmoralizado, cara, não sabemos como é que essa coisa evolui. Eu queria só tirar uma dúvida e queria questionar o Miguel em relação a algumas movimentações para que eu possa entender, porque eu vejo até um pouco de contradição. Porque, por exemplo, levando em conta essa possível suspeição de Dias Toffoli, a gente passa a entender que ele queria se manter à frente do caso justamente para proteger essa rede aí realmente que está toda implicada. Lembra do Fux? É um mato no peito? Isso. Mas um desses implicados, por exemplo, é Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, que agora roda a informação que estaria interessado por essa suspeição que levaria a uma possível abertura de um pedido de impeachment no próprio Senado do ministro, porque assim teria uma vaga para o indicado dele ao Supremo Tribunal Federal, que dessa forma também ocuparia o mesmo papel que Dias Toffoli, sendo uma pessoa lá que acobertaria essa rede de implicados. Que era o Rodrigo Pacheco, convém lembrar que o candidato deles era o Rodrigo Pacheco. De fato.
enfim... Não é para ajudar. Não, A é não ser que para seja se pra ajudarem, ajudá-los. para se ajudarem, exatamente. Mas é isso, eles podem queimar o Dias Toffoli nesse sentido de criar um plano B. Thalita, eu acho improvável essa hipótese desse momento e vou explicar por quê. Primeiro, porque o Davi Alcolumbre está comprometido, como você mesmo apontou, seria uma contradição, né? Quer dizer, se abre, não tem você abrir e passar um boi só, vai passar a boiada, né? Vai investigar por tudo, né? Segundo, uma possibilidade de impeachment do ministro do STF fortaleceria o grupo bolsonarista dentro do Senado e da Câmara, etc. E o começo do ano foi um começo do ano entre o Executivo e o Legislativo, pelo menos até agora, que nós não tivemos uma votação, de paz e amor, né? De encontro entre o Alcolumbre, o Hugo Mota, o presidente, etc. E, olha, vamos manter uma certa... enfim, coexistência pacífica, vamos falar em palanques, vamos evitar essas turbulências, não é do interesse de ninguém turbulências nesse período eleitoral, etc. Vamos chegar aí a mínimos denominadores. Que na troca, emenda de um lado, né, pautas do governo do outro, o sistema tradicional aí, Arthur Lira, que se estabeleceu. A questão é o que a Laura levantou, porque a postura dos políticos e empresários era contar com a leniência do próprio tramitação do processo judiciário para deixar tudo isso esfriar, né? Por que isso vira para o STF? Porque o Toffoli chama para ele e diz, eu vou resolver isso num canetaço. Ele passou o mês de dezembro insinuando, inclusive, que poderia. Então, não é que pegaram uma brecha no STF e foram puxando a linha, né? Foi porque o Toffoli fez essa postura. Lembra que o TCU tentou fazer a mesma coisa e recuou, né? Mas o Toffoli ficou intransigente nesse sentido. Quer dizer, se ele deixa morrer, se cai no André Mendonça, num negócio, o próprio processo jurídico ia deixar isso, ia ser mais um banco salvo na história do sistema financeiro brasileiro. Mas o Toffoli, por ser muito burro e comprometido, resolveu achar que tinha mais poderes do que ele tinha. E por último, que aí a gente sai um pouco do Master para dizer por que eu acho que essa hipótese não eu acho que ela não é viável hoje, porque Brasília não nos deixa de surpreender. O candidato do presidente Lula ao governo de Minas deverá ser Rodrigo Pacheco, pela União Brasil, nos próximos dias. Então, tudo certo com o Alcolumbre, tudo certo com o Rodrigo Pacheco, tudo certo com o Palanque em Minas, só ficou ruim para o PDT, que esperava ali um apoio ao Calil, mas o Rodrigo Pacheco deve migrar para a União Brasil e parece que foi reconvencido pelo presidente Lula a ser o candidato do governo em Minas Gerais pela União Brasil, né? Enfim. Sim. Eu ia te pedir para você explicar por que pela União Brasil, mas acho melhor não. A gente não quero saber. Miguel, pela relação com o Alcolumbre e pela candidatura Flávio Bolsonaro, que fechou essas portas, né? Então a gente teve aí uma semana de Pierrots e Colombinas, Eduardo, assim, de vamos ser outra vez nós dois, o governo conversando com MDB, PSD e União Brasil. Bem Pierrot e Colombina mesmo, né? Com a máscara na frente, nós dois fazendo de conta que eu não sei, que eu, Pierrot, não sei quem é a Colombina e que a Colombina fazendo de conta que não sabe quem é o Pierrot. A sua analogia foi carnavalescamente perfeita. É isso, vou rodar nossa pauta aqui, pessoal. A Justiça Federal rejeitou 2 ações que tentavam impedir o desfile da Acadêmicos de Niterói no Carnaval do Rio. A escola vai homenagear o presidente Lula na Marquês de Sapucaí. As ações foram movidas pela senadora Damares Alves e pelo deputado Kim Kataguiri. Os parlamentares questionavam o uso de verbas públicas na produção do enredo e pediam a suspensão do desfile e da transmissão pela TV. O juiz entendeu que a ação popular não é o instrumento jurídico adequado e afirmou que não houve comprovação de dano ao patrimônio público. Por isso, não analisou o mérito dos pedidos. Com a decisão, o desfile está mantido para domingo, dia 15. A escola será a primeira a entrar na avenida no grupo especial. Para a gente entender as polêmicas que rodam o desfile e as perspectivas, inclusive, desse desfile, nós convidamos o Anderson Pipico, que é presidente de honra da Acadêmicos de Niterói, sambista, vereador pelo PT. Pipico, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo por aqui.
Quero te ouvir em relação a essas decisões por parte da Justiça que são aguardadas e que podem ou não inviabilizar o desfile da escola. Bom dia. Bom dia para você, para toda a equipe do TVT News, né? Agradecer a vocês aí a possibilidade de participar, da gente estar falando um pouco sobre isso, né? Eu vi a decisão as decisões que saíram até agora da Justiça, né? Com felicidade, com, né, um misto de perceber que a Justiça está entendendo, né, o objetivo da escola. Acho que com certeza eles avaliaram bastante o enredo, né? A escola teve muito cuidado, né, na hora que foi feita a escolha, na hora que a direção da escola, na hora que o carnavalesco, que o diretor de carnaval escolheu o enredo. Acho que dispensa comentários, né? As pessoas acabam levando tudo hoje para esse lado dessa questão da polarização política. Agora, desconsiderar e não reconhecer ou querer de alguma forma macular ou levar também para o campo da política a liberdade de expressão e a liberdade artística da escola, que é individual, né? Foi uma decisão da direção da escola, junto com a direção de harmonia, com a direção de carnaval, o enredo sobre o presidente Lula, contar a história do presidente Lula, né? Eu li, reli várias vezes o enredo desde o início, né? Desde quando foi apresentado para ser anunciado, né? A escola teve um cuidado muito grande de contar a história do presidente Lula, né? História essa que é contada através, né, da visão da dona Lindu, da mãe do presidente Lula, né? Então, a gente, até o momento, está satisfeito com essas posições da Justiça, né? Porque, pela avaliação do corpo jurídico da escola, pela avaliação de alguns advogados que eu mesmo consultei, que são especialistas em direito eleitoral, não existe em todo o enredo, em todo o samba, primeiro, nenhum pedido de voto explícito, como diz a lei. Não existe nenhuma... porque falar da história do presidente Lula, contar a história, são fatos verídicos, notórios, conhecidos, que já foram relatados em filmes, né? Não fazer campanha, não é falar das características profissionais do Lula, da sua capacidade de executar, ou da sua capacidade de administrar, de ser gestor, né? O que o samba conta é a história, né, de um retirante com sua família, de uma retirante com a sua família, que sai do interior do Nordeste, chega até São Paulo, vence na vida, vai ser torneiro mecânico, sindicalista, funda partido e vence e chega no topo, no cargo mais alto da política. Então, enfim, a gente está muito tranquilo, porque o enredo conta a história que retrata, com certeza, milhões e milhões de brasileiros e serve também, na minha avaliação, uma espécie de motor até motivacional para a população. Queria café. Pipico, eu tô com Laura, Edu e Miguel por aqui. Vou passar para os nossos comentaristas para que eles façam apontamentos e questionamentos para você também. Laura, Edu? Uhum. Eu queria primeiramente parabenizar a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói pela coragem de pegar e homenagear mesmo um líder que é uma representação do povo brasileiro. Nada mais lógico, né, do que homenagear um cara que simplesmente é uma síntese do ser brasileiro. E essa homenagem ser feita numa escola de samba, a meu ver, é até muito mais adequado, para falar bem a verdade, do que a homenagem no cinema. Porque o cinema não é um meio propriamente popular, né? Ela pode ser popular, mas ele não é da natureza. E o ambiente das escolas de samba, que são esses quilombos modernos, né? Onde é que o presidente Lula tem mais reconhecimento? Então, eu acho maravilhosa a iniciativa, eu acho lindo, porque não fala sobre o presidente Lula, fala sobre a autoestima de ser brasileiro. Eu acho que é isso, né? Quer dizer,
É cada brasileiro, e eu acho que as pessoas perdem, depois de tanto tempo que a gente está acostumado com o presidente Lula e tal, as pessoas perdem a noção do que foi o impacto da eleição do Lula presidente do Brasil. Todo mundo, o pedreiro, o operário, a faxineira, falou, olha, eu posso também. E isso foi um fator de empoderamento para o povo brasileiro que foi gigantesco, né? Quer dizer, a partir daquele momento, a gente percebeu que a República não precisava ser só dos homens brancos, bem vestidos e tal, não sei o quê, que estudaram nas boas universidades, não. Era um lugar em que o povo podia se fazer representar. Então, eu queria muito parabenizar vocês, eu acho lindo a coragem de vocês, e isso num momento como esse que o Brasil está vivendo e tal, acho que mais valiosa ainda é essa homenagem. Eu queria te perguntar se vocês têm... agora, nós sabemos que, obviamente, Acadêmicos de Niterói está atraindo a ira de... Não é a troco de nada, né? Que os caras que entraram com a ação contra o desfile é Damares Alves. Kataguiri. E Kim Kataguiri. Dois dos mais renhidos inimigos do PT e do movimento sindical, do movimento operário, do movimento dos trabalhadores e tal. A grande mídia passou esses últimos dias, inclusive, também batendo a forte. Grande mídia, exatamente, a grande mídia toda e tal. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, como que vai ser a transmissão do desfile de vocês na Globo, que detém os direitos autorais? Vocês acham que isso vai acontecer? Ou nós, mídia alternativa, temos que pegar e montar uma grande rede para transmitir o desfile de vocês? Coisa que eu já acho que é fundamental que nós façamos. Segunda pergunta, como que vocês vão se proteger de provocadores que certamente aparecerão para tentar conturbar o desfile da Acadêmicos de Niterói? Obrigada, viu? Nada. Em primeiro lugar, assim, dizer que, assim, acho que é o que você falou, eu acho que independente da grande mídia, da Rede Globo, acho que a gente precisa, de fato, criar esse sentimento e todas as mídias, né, de esquerda, todas as mídias progressistas que puderem se unir para também fazer essa transmissão, é bom, é muito bom, é excelente, porque a gente não pode abrir mão disso, né? Eu acredito que a gente não vai ter nenhum problema de transmissão em relação à Globo. A escola está com seu corpo jurídico atento, né? Eu quero assim deixar muito claro, né? Porque como você falou, como vocês estão dizendo, na última semana a grande mídia bateu nisso e sobretudo bateu muito num suposto vínculo meu com a escola, né? Eu sou considerado presidente de honra da escola pela minha história no samba, pela relação que eu tenho com o samba aqui na cidade de Niterói, né, que não é de hoje, é de décadas. Eu tenho relação com blocos, eu tenho relação com carnavais de bairro, eu tenho relação com a Cubango, que hoje está na Intendente Magalhães, eu que sou presidente de honra também, eu tenho relação com a Viradouro, que fui do conselho da Viradouro durante muito tempo. Então, eu tenho uma relação muito forte. Eles bateram muito nisso, querendo, de alguma maneira, misturar essas coisas, né? O presidente de honra de uma escola, uma pessoa que é considerado o presidente de honra da escola, é uma espécie de uma homenagem que a escola faz por reconhecimento a figuras do samba, né? Eu não tenho nenhum vínculo administrativo, eu nunca fui diretor formal, oficial da Escola Acadêmica Niterói, mas acompanho a Acadêmica Niterói desde 2018, né, quando ela assumiu os direitos de desfile, que era da antiga Acadêmicos do Sossego, aqui de Niterói também, escola a qual eu também fazia parte, eu também participava. Então, eu estou falando isso que é para limpar um pouco o campo, né, porque a gente foi muito atacado essa semana e tentaram prejudicar a escola. Tem uma outra ação do Partido Novo que fala exatamente sobre isso, tem uma outra ação de um vereador que tinha, né, de um vereador aqui de Niterói, que também a Justiça já deu, julgou como improcedente, né, mas eles tentaram, de alguma maneira, contaminar essa relação por conta da minha relação com o PT. Eu sou
vereador do PT, fui presidente do PT 4 mandatos aqui em Niterói, sou filiado ao PT há 27 anos, mas tem uma relação com o samba e com o mundo do samba que perpassa todo esse período, eu estar ou não nas escolas de samba. Mas acho que a gente tem que jogar peso, só para fechar e responder essa primeira pergunta sua, a gente tem que jogar peso, né, e fazer o máximo possível essa rede de transmissão nossa, independente da transmissão da Globo, que eu acho que vai acontecer. A gente está preocupado e atento, né, com todos os movimentos, porque a gente precisa estar. A gente sabe que pode aí algum aventureiro querer em cima da hora prejudicar a escola está pronta para desfilar, né, a diretoria da escola, o presidente, o Wallace. Ontem um repórter renomado da Globo aí fala de mim como se eu fosse presidente da Acadêmica Niterói. Eu não sou o presidente da Acadêmica Niterói. O presidente da Acadêmica Niterói é o Wallace Palhares e não é filiado ao PT. Eu tenho um reconhecimento da história da escola pela minha história no samba aqui na cidade. E em relação a essa coisa de provocação, né, eu mesmo tenho conversado muito com a direção da escola, conversei muito com o Wallace, conversei muito com outros diretores da escola. A gente tem que estar preparado e preparar os componentes da escola, preparar a comunidade da escola para que a gente não entre em provocação, não aceite provocação, para que a gente evite qualquer tipo de atrito. É fácil? Não. Uma escola que desfila com cerca de 3.000 componentes, num cenário, né, numa festa a céu aberto para mais de 60.000 pessoas. Então não é simples, mas a gente vai ter que ter muito cuidado, muita cabeça fria, para não deixar que esse pessoal que sempre joga contra, né, atrapalhe o desfile ou crie algum tipo de problema que possa vir atrapalhar a desenvoltura da escola. Estou aqui imaginando a preparação da direção de harmonia para acompanhar na pista o desfile. E tem direção de harmonia, tem direção de bateria, tem direção de carnaval. E agora a Acadêmica Niterói vai ter que ter diretoria jurídica. Aliás, vai ter que ter uma banca trabalhando, né, 24 horas por dia até a hora que até a hora que fechar o portão lá na dispersão. Porque senão pode ter gente tentando entrar na justiça de novo. Mas a pergunta que eu queria fazer para você é com relação a um movimento que a gente teve, principalmente nas escolas de grupo especial nos últimos anos, de venda de carnaval para assuntos completamente aleatórios, venda do enredo. A gente teve escola de samba falando da Guiné Equatorial, a gente teve escola de samba, de todos os estados brasileiros e de um monte de cidades, e na hora que você ia ver o enredo, você tinha uma participação grande de dinheiro de prefeitura ou de grupos interessados. Eu queria saber como é que foi, se houve alguma disputa interna na escola para emplacar um enredo nesse sentido, ou se não, já era uma coisa tão enraizada dentro da comunidade que faz parte da escola de samba que isso sequer foi assunto. Porque, de um jeito ou de outro, foi uma maneira que várias escolas encontraram para colocar um carnaval competitivo na avenida. Então eu queria saber de você sobre como é que foi essa decisão tomada ou antes de ser tomada? Bom, primeiro, eu acho que tem um detalhe que eu acho que é importante a gente colocar, né? Quando a Acadêmica Niterói decide pelo enredo, no momento que a Acadêmica Niterói decide pelo enredo, foi no momento, se a gente for avaliar, muito diferente do momento que a gente vive hoje. Aí falando da própria política mesmo, né? Não tinha tarifaço do Trump, não tinha Bolsonaro preso, né? Era um cenário muito mais adverso do que o cenário de hoje. Por mais que a gente saiba que a tendência é que a gente tenha uma eleição disputada, uma eleição difícil, a gente tem ainda o país polarizado, mas naquele momento era um momento muito mais difícil. Então, como eu esqueci o nome da Mariana ou Marina? Da Laura. Laura. Da Laura, desculpa, da Laura, eu avalio e falei isso para a escola, falei isso para a direção da escola várias vezes, é uma atitude de muita coragem da escola.
de fazer o enredo, sobretudo na hora que foi divulgado o enredo, no momento que foi divulgado o enredo. É, eu acho que é super legítimo qualquer tema que a escola defina, sente e aborde, seja em homenagem a um estado, a um país, a uma história, né? A gente tem muitas escolas que fazem enredos afro, que é a raiz do nosso samba, né? Então é comum, mas e como a gente já teve homenagem ao Juscelino Kubitschek, a gente já teve homenagem ao Getúlio Vargas, né? A gente já teve homenagem até ao próprio presidente Lula em algumas escolas. A Beija-Flor, em 2003, fala pontualmente, porque fala no Bolsa Família. Já teve uma escola de São Paulo que também fez uma homenagem ao presidente Lula. E a gente, quando vê a academia então, querendo fazer essa homenagem e para um presidente, mas, sobretudo, contando a história de vida dele em vida, né? É isso, porque a gente tem muito essa cultura, né? A gente relembra, reconhece e dá valor depois que a pessoa faz a passagem dela, depois que a pessoa morre. E aí, na hora da escolha, né? Eu particularmente fiquei preocupado, porque eu sabia que era um enredo polêmico, eu sabia que era um enredo que tinha que ter muita coragem e que a escola tomou essa decisão, como sempre tomou. A questão dos aportes de recurso financeiro, não existe nada de novo, não tem nada que possa dizer assim, objetivamente, que se possa comprovar, a Acadêmica Niterói está recebendo este recurso porque ela está fazendo o enredo do presidente Lula. A Acadêmica Niterói recebe recurso da Prefeitura de Niterói, que tem uma lei aprovada na Câmara que define, né, exatamente os níveis de aporte de recurso financeiro que a Prefeitura dá para as escolas do Grupo Especial, da Aliesa, para as escolas da Série Ouro, para as escolas da Série Prata, para as escolas do desfile oficial da cidade, para os blocos e para os carnavais de bairro. Isso é previsto em lei, né? Não é uma coisa inventada. No ano passado, para você ter ideia, a gente só tinha a Viradouro no Grupo Especial, na Liesa. A Viradouro recebeu 5 milhões. Esse ano, como tinha duas escolas, e houve uma decisão judicial, que o Ministério Público lá atrás questionou, houve uma decisão judicial que fosse pago para as duas escolas os valores iguais e um valor menor do que foi pago no ano passado. Ano passado se pagou 5 milhões a Viradouro, esse ano se pagou 5 milhões a Viradouro e 5 milhões a Niterói, o que está previsto na lei, né? A Prefeitura do Rio faz o aporte financeiro também à Acadêmica Niterói de forma igual, faz a todas as outras 11 escolas. O governo do estado, a mesma coisa. O aporte financeiro que é feito, a Liesa, esse aporte financeiro é dividido entre todas as escolas de forma igual. A Embratur, da mesma forma que no ano passado ela fez um aporte de recurso e com o mesmo valor, esse ano tornou a fazer. Então, não existe aporte financeiro para ajudar a Acadêmica Niterói, ou por conta do enredo da Acadêmica Niterói. O que está sendo feito no Carnaval de 2026 foi feito no Carnaval de 2025 e 2024. Então, não houve polêmica na escola, pelo contrário, pelo que eu acompanhei, o enredo, ele foi um enredo que caiu muito bem, a escola abraçou um enredo, existia e existe, né, essa preocupação com a ousadia e com a coragem da escola, mas não houve disputa interna, não houve queda de braço, não houve nenhum tipo de... o que eu acho muito bom, né, porque isso fez com que a escola assimilasse o enredo e chegasse hoje, às vésperas do desfile, com esse gás e com essa garra que a escola está. Perfeito. Miguel, você também? Sim, eu queria aproveitar, eu queria pedir ao presidente que continuasse falando um pouco desse processo, porque Acadêmicos de Niterói, como o senhor citou, é uma escola nova, né? É o primeiro ano no grupo especial. Eu imagino que Niterói, as escolas de Niterói, né, sejam um patinho feio, com todo respeito, em comparação às escolas do Rio, enfim. Então, eu queria que o senhor continuasse falando, o senhor já falou das principais fontes de recursos, mas decidido o tema e começado a trabalhar, né, que é todo um ano que a escola fica, quais foram as principais dificuldades que Acadêmicos de Niterói enfrentam? Independente
da escolha do tema, né? Quais são as dificuldades que uma escola desafiante, digamos assim, né? Por ser mais jovem, etc., enfrenta e que vocês enfrentaram. E, por exemplo, como é que foi a reação da comunidade de Niterói? Houve, por exemplo, sei lá, eventuais pequenos patrocinadores, comerciantes que aí tenham rejeitado? Imagino que vocês tenham ouvido essas críticas que nós estamos vendo na política e Ministério Público de outras formas também ao longo de todo o ano de preparação, desde que vocês anunciaram. Então, eu queria ouvir mais desses bastidores até chegar aqui no desfile desse final de semana. O que acontece? De fato, toda escola que sobe, né, toda escola que ascende ao grupo especial, inclusive tem sempre aquele rótulo e aquela penumbra, aquela sombra de que a escola que desce é a escola que sobe, né? E a gente sofreu muito isso, sofreu essa pressão, ainda sofre, né? Desde o início. A estrutura das escolas que já estão no grupo especial por mais tempo são estruturas maiores, são escolas já que há muito tempo estão desfilando na Liesa, estão desfilando no grupo especial, né? São escolas grandes, todas elas com muita força, né? Então foi um trabalho de estruturação que a gente acompanhou de perto. Eu assim respiro muito essa coisa do samba, então eu fiz questão de acompanhar de perto e eu vou dizer para você assim, mas a aceitação no modo geral, até porque o público que envolve o samba, o público que envolve a cultura do samba, a cultura é um povo, é um público, vamos dizer assim, mais progressista, né? Mais próximo do que o enredo também quer mostrar, mais próximo do que a gente pensa. Então, isso facilitou. Nós não temos, em Niterói, não se teve parceria com iniciativa privada, não se teve ajuda na iniciativa privada, mas também não houve rejeição, não houve, pelo menos das pessoas próximas. Eu acho que no início, né, eu me lembro que no início, quando a gente lançou o enredo, tinha uma polarização muito forte na internet, era metade falando mal, metade falando bem. O que eu vou ser muito sincero para vocês, para a gente, né, que conhece o samba e sabe que a escola que sobe normalmente tem dificuldade de ser conhecida, dificuldade de ser querida, dificuldade de dar os primeiros passos, né? O enredo, de fato, trouxe para Niterói, né, um holofote para o bem e para o mal, mas na minha avaliação, naquele primeiro momento dividido, e agora muito mais para o bem, que provavelmente a escola não teria. Então, acho que isso tudo ajudou a escola, mas assim, é um processo, né, gradativo de crescimento, de entendimento do que significa estar no grupo especial, do tamanho dessa virada de chave que a Niterói teve que fazer, né, da Série Ouro para o grupo especial, que não é fácil você competir com gigantes, com monstros sagrados, como Beija-Flor, como Vila Isabel, como Salgueiro, como Portela, como Mangueira, como a própria Viradouro, que hoje ela já ocupa um espaço no Carnaval do Rio muito grande, né? A Viradouro hoje ela é uma escola de Niterói, a gente tem muito orgulho da Viradouro, né? E já há alguns anos a Viradouro lidera o ranking. A Liesa tem um ranking das escolas de samba. A Viradouro há mais de 5, 6 anos ela lidera esse ranking como a escola número 1 do ranking do Carnaval do Rio de Janeiro. Pelos belos desfiles que fez, pelos títulos que conseguiu, pela organização que tem. Então, a gente poder disputar com essas outras co-irmãs não é simples, não é uma coisa trivial, né? A escola, a direção da escola está tendo que se empenhar muito, está tendo que trabalhar muito para poder alcançar esse nível de excelência que a gente tem no Carnaval do Rio, né? Que é decidido sempre por detalhe, é decidido sempre sempre no décimo, né? Sim. Pipico, só para finalizar, deixa eu fazer 3 perguntas, mas assim, rapidinhas. Primeiro, teve ontem um comentarista de TV fechada que ficou martelando o dia todo que Lula devia ter recusado essa homenagem quando foi sugerida a ele. Eu quero saber o que você pensa sobre isso, se existe alguma possibilidade desse desfile não acontecer e se Marcelo Adnet vai desfilar como Jair Bolsonaro. E se Janja vai... Se Janja vai fazer parte. E se Janja vai aparecer.
Olha, vamos lá, vamos. Vamos lá. A primeira, eu acho que possibilidade da escola não desfilar, a gente está muito esperançoso, otimista, a escola está pronta, né? A direção da escola está com todo o corpo jurídico também preparado para qualquer revés, qualquer situação que possa acontecer, né? Então, a gente está numa expectativa grande, eu acho que a escola vai desfilar, a escola precisa tomar todos os cuidados, né, necessários, tanto juridicamente quanto com os próprios componentes, né, para que não a empolgação fique para o desfile, a gente canalize toda essa energia de empolgação para o desfile, mas acho que a gente não vai ter problema no desfile. Um de vocês, agora não me lembro quem foi, falou que a gente tem que estar atento até fechar o portão. Não, a gente vai ter que estar atento até fechar o portão e a escola vai ter que estar atenta muito depois também, porque eu não tenho dúvidas que eles vão tentar, de alguma maneira, atrapalhar ou o desfile ou o pós-desfile, ou criar problema na justiça eleitoral, né? Por quê? Porque esse povo, a gente sabe, esse povo que hoje está contra, foi o mesmo povo que torceu o nariz quando a Fernanda Torres ganhou o Oscar, o mesmo povo que torceu o nariz quando o Wagner Moura ganhou o Globo de Ouro, é o mesmo povo que tenta distorcer o tempo inteiro a Lei Rouanet, como se fosse uma coisa que o governo tivesse tirando dos cofres do governo e entregando na mão das pessoas de qualquer maneira, não explica de que forma você tem acesso à Lei Rouanet e a importância que é a Lei Rouanet para a cultura, é o mesmo povo que acabou com o Ministério da Cultura, né? E esse povo está a serviço disso, né? E a gente que defende a cultura, que defende o samba, e o samba é a forma, na minha avaliação, mais genuína do povo brasileiro fazer cultura, ter acesso à cultura, como vocês dizem, né? Você vai um filme, é uma coisa. Agora, o desfile da escola de samba, além de ir à avenida, ele é transmitido para 172 países. Então, a gente espera e confia muito na própria justiça, que a gente vai ver um belo desfile, que a escola vai poder fazer um belo desfile. A Janja, ela fez uma visita no barracão, né? Eu estava presente, inclusive, no dia. Ela fez um ensaio, o último ensaio de técnico, ela participou do ensaio técnico, e a escola tá de braços abertos para receber a Janja no desfile. Aí é uma decisão deles, né, da própria Janja, daqui até o domingo, mas a gente acredita que como ela ensaiou, como ela foi na quadra, como ela está empolgada, uma homenagem que se faz ao marido dela, né, como ela sempre diz, eu acho que isso vai acontecer. E em relação à pergunta do Marcelo Adnet, vamos esperar domingo. Domingo a gente vê. Fechou. Pipico, sucesso para vocês. A gente vai estar acompanhando realmente. E é isso, a gente se fala, viu? Um abraço para você, até uma próxima. Boa sorte para vocês. Tá bom, um abraço e obrigado aí pela oportunidade que vocês estão dando para a gente esclarecer alguns pontos aí e falar da importância que é desse enredo e dessa escolha individual, particular e artística da escola. Perfeito. Um abraço, Pipico. Até. Sucesso, boa sorte. Ô, Miguel, vamos finalizar a sua participação por aqui. E eu queria saber, semana que vem carnaval, né? O Congresso fica, enfim, esvaziado. Mas o que a gente pode esperar para a próxima semana em relação à movimentação política? Conta pra gente. Olha, para as próximas semanas, quer dizer, de fato, o carnaval interrompe esse processo. Acho que o que pode ter de novidade é o que a gente já conversava sobre o STF, essas movimentações no dia de hoje, né? Depois vem aí um recesso bem apropriado para esfriar os ânimos. Mas a tônica dessa última semana, desses últimos dias, tem sido esse ajuste dos palanques eleitorais do presidente Lula. No fundo, o sentimento que tem no Planalto é a candidatura. O favor que o Eduardo fez em permitir que o PT e o governo reapropriassem da bandeira da soberania, o Flávio fez derrubando a candidatura do Tarcísio e bloqueando outras possibilidades. Então, a gente teve uma romaria nas últimas 2 semanas, do Ciro Nogueira, do PP, o MDB, que vocês comentaram aqui na segunda, né, da tentativa de indicar vice, enfim, e hoje está bem consolidado o nome do Alckmin como essa pessoa, como vocês já adiantavam na segunda, enfim.
e o PSD, né? E muito o governo está apostando, e o PT, enfim, de que essas divisões estaduais é o que vão permitir. Então, no fundo, é um acordo por vez. Não tem um acordo em bloco, né? No atacado, digamos, o PP vem, o MDB vem. Mas vão sendo feitos acordos e tem essas consequências. A gente tem debatido muito São Paulo, porque envolve uma série de questões, mas tem outros estados e como que acomodam também outros aliados, enfim. Então, eu acho que mesmo com o carnaval, mesmo com o desfile da Acadêmicos de Niterói vai chamar atenção, a do MST de Tatuapé em São Paulo, enfim, eu acho que vai ter bastante acordos e conversas nos camarotes também, né? Mas é tudo para depois do carnaval, esses amarramentos. Mas essa política dos palanques está correndo e tem pressa, né? Para que ela seja finalizada antes de março, abril, enfim, já tem esse cenário bem definido. Sim. Olha, eu sei que para além do Grêmio, seu ponto fraco é o Alckmin, mas eu quero ouvir, porque a Laura já não me respondeu. O Alckmin fica como vice ou não? Olha, o Eduardo e a Laura não sabem, mas eu sou um especialista em errar as minhas previsões assim mais certeiras. Mas hoje, Thalita, eu acho que até pela movimentação do João Campos nessa semana, teve muito de balão, de ensaio, de ver, bom, até onde o PMDB vem, o quanto que ele teria unidade para apoiar uma mudança, etc. Mas, no fundo, foi mais... eu acho que todo mundo prefere um vice que seja de confiança, né? É óbvio, como o Eduardo sempre levanta, que o Alckmin teria muita força numa disputa no governo do Estado, mas o governo e o PT precisam muito do PSB no Nordeste. Então, hoje, eu diria que o vice... e acho isso há muito tempo já, de que a tendência é repetir a chapa, como já foi, né? Segundo vocês também falavam, do José de Alencar, enfim, de repetir essa dobradinha. Eu acho que muito difícil um terremoto abalar isso nesse momento. Miguel, bom carnaval para você. Nos encontramos quinta. Beijo grande. Bom carnaval, descansem, aproveitem e até a próxima quinta, que não seja de cinzas, se o TOEFL e o Banco Master nos deixarem. Pois é. Beijo, Miguel. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse cenário internacional. A China anunciou que vai fornecer a Cuba apoio e assistência diante da crise energética atribuída ao bloqueio dos Estados Unidos. A declaração é do Ministério das Relações Exteriores. A ajuda já começou com o envio de 60 mil toneladas de arroz e um pacote emergencial de 80 milhões de dólares. Os próximos passos incluem eventual envio de combustível ou um novo apoio financeiro, que será definido em consulta bilateral entre os dois países. A China reafirmou o apoio à soberania cubana e disse se opor a medidas que, segundo Pequim, prejudicam o direito do povo da ilha à sobrevivência e ao desenvolvimento. A Rússia também informou que vai enviar petróleo bruto e combustível para Cuba. A crise se agravou com a redução do fornecimento venezuelano e o impacto das sanções dos Estados Unidos. Moscou ainda não divulgou volumes nem prazos para essa entrega. Já que a gente está falando sobre China, vamos continuar nesse papo? O economista Elias Jabbour lança em 10 de março agora o livro Poder e Socialismo, Governança, Classe, Ciência e Projetamento na China, escrito em coautoria com o filósofo australiano Roland Boer. Uma análise do modelo de desenvolvimento chinês e a forma como o país consolidou uma das maiores bases industriais e científicas do mundo, transformando a China na segunda maior economia do planeta. A obra está em pré-venda, viu? No site da Boitempo e nas principais livrarias do Brasil. E a gente recebe agora, neste momento, o Elias Jabbour, que também é professor associado da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, tem 30 anos aí de estudos em questões relacionadas ao socialismo e à China. Elias, um prazer te receber, seja super bem-vindo, tudo bem por aí? O prazer é meu de estar com vocês, assim, eu adoro a TVT, acompanho a TVT e estar na TVT é uma emoção diferente para mim. Obrigado. A gente agradece demais. Elias, vamos lá, apresenta um pouquinho sobre o seu livro, fala um pouquinho sobre ele, até que para que as pessoas entendam, né? Porque há muita dúvida em relação a qual é esse modelo que a China adotou para conseguir fazer uma transformação tão profunda e se tornar, de fato, essa segunda maior economia do mundo. Na verdade, esse livro ele é a continuação e o aprofundamento do nosso último livro chamado China, o Socialismo do Século XXI, que vendeu 45 mil exemplares, virou um best-seller aqui no Brasil, não é?
e também a continuação de 30 anos de estudo, o 7º livro sobre a China que nós lançamos, né? E nesse livro nós aprofundamos, por exemplo, essa questão das relações de propriedade. Por exemplo, a China não alcançaria os feitos que ela alcançou, né, sem que ela tivesse, por exemplo, uma sólida base pública no setor produtivo e uma sólida base pública no sistema financeiro. Para quem não sabe, a China, por exemplo, ela tem hoje, no núcleo da sua economia, 96 grandes conglomerados empresariais estatais. É como se tivesse 96 conglomerados do porte da Petrobras nos setores estratégicos da economia. E, além disso, a China conta com 144 bancos públicos orientados a longo prazo, como se tivesse 144 bancos do princípio ativo do BNDES espalhados para país afora. Ao lado disso, a China consegue construir, a partir do final dos anos 2000, um imenso sistema nacional de inovação tecnológica, onde estão grandes empresas públicas, grandes empresas privadas, não públicas, sistema financeiro muito capilarizado e universidades, centro de pesquisa. E dentro desse Sistema Nacional de Inovação Tecnológica, a China ela consegue conceber o que nós chamamos de inovações tecnológicas disruptivas, que isso entrega para o Estado a capacidade de elevar a capacidade de planejamento do país. Então, a China construiu nos últimos 30 anos, por exemplo, uma máquina de previsão impressionante a ponto de, em 18 minutos, um planejador chinês ele ter acesso em tempo real aos setores que estão com problemas de estrangulamento e aos setores que estão com problemas de superinvestimento. Ou seja, a China eles conseguem ter uma situação, conseguem ter diante de si um retrato real da situação imediata da economia do país e conseguem manobrar transformações institucionais capazes de exatar pontos de estrangulamento em tempo real. O que significa isso para entregar aqui o final dessa resposta, né? É que a China ela consegue entregar uma forma histórica nova, ou seja, que para nós não é capitalismo, né? Para nós é socialismo, por conta de uma série de características, desde o poder político, onde o capital não tem acesso ao poder, até a base pública da sua economia. E essa forma histórica nova, que nós chamamos de socialismo, ela tem expressão, na nossa visão, na transformação da razão em instrumento de governo, que é o que nós chamamos de projetamento, que é uma teoria que nós resgatamos de um economista brasileiro chamado Inácio Rangel, da década de 50, e que tem servido muito para nós analisarmos a China até como uma nova fronteira do conhecimento aberta para conhecer a China, né? O livro é basicamente o aprofundamento de tudo isso que eu falei aqui em 1 ou 2 minutos, né? Puxa, somos todos interessadíssimos em China aqui. Eu vou passar, estou com Laura e Eduardo aqui na bancada, vou passar para apontamento e questionamentos também. Elias. Laura? Oi, Elias. Em primeiro lugar, uma honra falar com você. Enfim, um grande estudioso de uma grande história que está sendo contada nesse momento, que é a China, né? Elias, eu acho que não tem quem não vá para a China. Eu acabei de voltar da China, voltei em setembro, mas a China não sai de mim. É um deslumbre, né? Você vê aquela sociedade funcionando, a pobreza praticamente erradicada, todo mundo bem alimentado, uma ordem, uma limpeza, uma organização. É impressionante, a China e uma beleza, né? Quer dizer, eu acho que também é impressionante isso, porque para quem se acostumou a ver aquela estética brutalista da antiga União Soviética, né? Você vê a beleza florida da China e o culto à beleza que tem, né? É impressionante. Você vê que é uma outra... isso, olha os canteiros de flores no meio. Você vê o tempo inteiro isso. É muito emocionante. O respeito à velhice, o respeito enfim, é muito louco. Mas toda vez que se fala sobre a China aqui no Ocidente, a gente se depara com aquela velha questão. Bom, mas é muito fácil fazer tudo isso sem democracia. Eu queria que você pegasse e falasse, já que você está falando de projetamento e dessa questão da primazia da razão, na definição das políticas públicas e tal, na previsibilidade, que é uma coisa importantíssima. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que se consegue isso
dentro de uma forma de organização que não é a democracia que a gente conhece no Ocidente, mas que é uma outra forma. Eu queria que você explicasse por que a gente tem que olhar com mais detidamente essa forma dos chineses administrar a vida real. Então, excelente pergunta, obrigado por esse questionamento, porque no livro também tratamos, por conta de cobranças, assim, Elias, como que a China funciona, como funciona o sistema político chinês, como que funciona a chamada representatividade popular na China, né? Eu costumo dizer nas entrevistas que a gente vem dado e textos que eu escrevo, né, que a China, eu posso resumi-la como uma democracia não liberal, né, porque não tem como nós falarmos que chegamos à conclusão que só existe um modelo de democracia possível, que seja a democracia liberal, aquele em que a cada 4 anos você vai lá, vota, escolhe o presidente da república, né, e por aí vai. Nessa democracia não liberal, por exemplo, uma democracia popular, como os chineses, democrática popular, como a China, uma ditadura democrática popular, como diz os chineses. Aqui vou dar um exemplo de como funciona. Por exemplo, a China tem uma Assembleia Popular Nacional que elege o presidente da república de forma indireta, né, e ali tem quase 3 mil deputados. Esses deputados, eles são eleitos na base da aldeia, né, e de forma indireta e congressual eles chegam até a Assembleia Popular Opa! Nacional. Eles ficam nessa Assembleia Popular Nacional 2 semanas por ano, né? Onde que eu parei? Então, voltamos. Essas pessoas são eleitas ali na base e elas vão para a Assembleia Nacional e frequentam 2 vezes por ano essa Assembleia. 2 semanas por ano. E elas voltam para a base, ou seja, elas passam o ano inteiro na base e sendo testados e cobrados por seu trabalho na base durante o ano inteiro. O que significa, por exemplo, que a China hoje tem uma rotatividade no parlamento que é muito maior do que qualquer país ocidental. Por conta do quê? Por conta dessa cobrança que vem de baixo para cima, né? E não somente isso, né? Os parlamentares chineses são caçados não são caçados pelos seus pares, são caçados pela sua base. Esse é um ponto. Outro ponto, 15º Plano Quinquenal, que será aprovado agora na próxima sessão da Assembleia Popular Nacional. Mais de 3 mil propostas de emendas ao plano vieram de baixo para cima. O que significa, isso eu vi na China pessoalmente, aliás, eu abro parênteses, eu já fui várias vezes à China, mais 3 vezes eu fiquei lá, durante meses viajando país adentro, né, sendo que a última foi agora em 2023, 2024, por conta do meu trabalho do Banco dos BRICS. Tudo na China é discutido na base, ou seja, uma obra que vai ter no quarteirão de uma rua de Xangai tem que ser aprovado pelo Comitê Popular, a Assembleia Popular Local. Mesma coisa no interior do país. Então, a China caminha para formas de autogestão, inclusive em alguns lugares, que é muito interessante e muito impressionante, né? A ponto de eu dizer aqui para vocês, sem nenhuma ponta de dúvida, que a China se respira muito mais democracia do que no Ocidente, por exemplo, do que no Brasil, do que nos Estados Unidos, até porque na China também tem eleições a cada 4 anos, né? A China é um sistema político que ele se autoprotege, então não tem uma pessoa para chegar no Politburo do Partido Comunista, depois chegar ao poder de Estado, ela é testada desde o dia que ela se filia ao Partido Comunista até chegar lá. Então não tem como um outsider chegar ao poder na China. O Xi Jinping, os outros 6 pessoas que estão ocupam o centro de poder na China, tem que ter administrado pelo menos 2 províncias, de pelo menos as 2 juntas, mais de 300 milhões de habitantes. Ou seja, a pessoa para chegar lá tem que ser muito brilhante, né? Que é uma meritocracia confuciana misturada com democracia popular. Então, a China, eu acho que é um case de democracia a ser estudado e melhor compreendido por nós aqui no Brasil, né? Perfeito. Elias, como você tentou simplificar num termo para a gente entender de democracia não liberal, eu vou fazer 2 aqui. Queria que você corresse em cima da linha, que junta os 2 polos para tentar nos dizer em qual lado que está mais próximo da realidade. De um lado, socialismo de mercado e do outro, capitalismo de Estado. É mais para lá, mais para cá, no meio, esses conceitos fazem sentido ou não? Então, no meu último livro, uma das nossas inovações, assim, a grande inovação do último livro, que nós constatamos que a China, em 78, ela inaugura uma nova classe, aliás, a primeira experiência de uma nova classe de formações econômicos sociais que nós chamamos de socialismo de mercado, não é? Quando? 78. Hoje,
Em 78. Hoje eu mudei de ideia em relação a isso. A China continua sendo a primeira experiência de uma nova classe de formações econômicas e sociais, só que para mim é socialismo. Por quê? Porque se nós falamos socialismo de mercado, por exemplo, nós estamos partindo do pressuposto de que lá na frente existe algo diferente. Só que o conceito ele se manifesta no movimento real e que, portanto, dadas as características que a China tem, um poder político onde o capital não tem acesso a base pública da sua economia, uma democracia não liberal e cada vez mais popular em processo de desenvolvimento. Vale dizer que a Revolução Francesa, por exemplo, as suas instituições demoraram mais de 200 anos para se consolidarem, ou seja, o socialismo é a mesma coisa, talvez. Eu acredito que a China deve ser chamada pelo nome que é, ou seja, uma experiência socialista, que não é de mercado e muito menos capitalismo de Estado. Não é? E eu falo aqui, ainda em torno disso, para poder deixar um pouco mais esmiuçado, que a China, inclusive, é uma experiência em que eu mesmo já tratei no passado, você vê como mudo de ideia, né? A China como uma fusão de dois estados, né? A China é a fusão do Estado revolucionário fundado por Mao Tse-tung em 49, com a introdução, a internalização de Estado desenvolvimentista de tipo asiático, né? Então, em 78. Então, a China é a fusão desses dois estados. Eu hoje acredito que a China ela é a apropriação de todos esses modelos de tipo desenvolvimentista, seja asiático, latino-americano, anglo-saxão, e a sua superação. Qual que é a forma de superação desse Estado desenvolvimentista de tipo socialista? É um tipo Communist Party-led Development, ou seja, um desenvolvimento liderado pelo Partido Comunista. Por exemplo, hoje o Partido Comunista da China, por exemplo, ele controla diretamente, a partir da figura do secretário do partido, todas as grandes empresas estatais. O setor privado chinês, que não é tão privado assim como se parece, as decisões de investimento privado têm que passar pelo crivo do comitê do partido na fábrica. Né? Então, é uma dinâmica de desenvolvimento, né, liderada pelo Partido Comunista. Isso não existe em qualquer lugar do mundo, né? E não dá para chamar isso de capitalismo. Agora, se nós trabalharmos com checklist do que é socialismo, o que de fato não é materialista, né, é algo positivista, montar um checklist, aí nós abrimos a nossa cabeça para uma imaginação que não cabe. Ou seja, eu acho que o conceito se manifesta no movimento real. Existe uma outra forma histórica de orientação socialista que surge na China. Agora, não é aquele socialismo que pintaram para a gente na nossa infância, adolescência, quando nós começamos a militar, né? É um bicho novo que aparece ali e que desafia nós a criarmos uma teoria, que esse é o desafio do livro também, para compreender aquela experiência de forma aguda e profunda. Elias, queria uma avaliação sua sobre a política externa da China, diante do que muita gente tem visto como uma nova ordem mundial, né? A gente tem visto a China agindo de uma forma confrontante em relação aos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que tem aí os BRICS se constituindo como uma força forte, né? Uma força aí que unida pode fazer certo enfrentamento. É o caso, por exemplo, agora que a gente estava relatando de Cuba, né? Então a China está se colocando para ajudar Cuba diante desse estrangulamento dos Estados Unidos, a Rússia fazendo o mesmo. Como que você vê esse posicionamento estratégico da China nesse momento? Bem, a China ela lança, as pessoas falam muito de nova ordem mundial. Eu não acredito nisso, ainda que acho que nós vemos um caos mundial, o novo ainda não surgiu, né? Essa é uma opinião particular que eu tenho. O segundo ponto, que o novo é a China, né? Só que a China ainda não tem a força ainda de ser esse contraponto todo que muita gente acha que é. Eu ainda acho que não é ainda, porque a China não tem essa força, não tem força acumulada para ser o hegemon e nem ela quer ser o hegemon também. Mas eu queria me pegar num ponto aqui que chama-se globalização, ou seja, fala-se muito de que a globalização acabou, não é? E que hoje existe a tendência ao protecionismo, que é tudo verdade. Eu acho que o seguinte, a globalização capitaneada pela grande finança americana, essa globalização acabou, né? Acabou, já era, e o que está vindo no lugar dela, sob o meu ponto de vista, é uma globalização liderada pela China, caracterizada pelo quê? Por uma inclusão produtiva, ou seja, a China exportando capitais para o mundo afora, né, criando uma imensa cadeia de infraestruturas físicas e não físicas, evidentemente
e transporte, energia, escolas, hospitais, ou seja, a partir da nova Rota da Seda, ou seja, iniciativa Cinturão em Rota. Então, existe uma nova globalização surgindo, pautada por investimentos chineses mundo afora, né? E que tem como centro a inclusão produtiva e não a exclusão produtiva como foi marcada a globalização neoliberal, como nós chamamos aqui no Brasil, né? Então, acho que existe um novo aparecendo aí, e a China, por outro lado, Thalita, ela joga parada, né? Ela é um país, como ela está do lado certo da história, na minha opinião, ela joga parada. Ela espera os erros dos Estados Unidos para poder se aproveitar disso daí. Por exemplo, a questão da desdolarização que se fala tanto, né? Não é os chineses que estão promovendo a desdolarização, né? E sim, hoje, os próprios Estados Unidos. Com o quê? De que forma? Com essa incerteza toda que o Trump ele impõe ao mundo e ao próprio país, faz com que o dólar se desvalorize e as pessoas e as famílias se refugiem no ouro hoje, não mais no dólar. Ou seja, então a China, que se eu puder falar para você como ela joga parada, né? Esse que é o ponto. Ela parada, o Canadá foi fazer um acordo com ela, o Reino Unido está vindo fazer um acordo com ela, enfim. E cabe ao Brasil saber, aí só para terminar essa resposta, o que ele quer da China. Eu acho que ainda nós não sabemos o que queremos da China. Eu acho que o nível de desinformação pela direita e pela esquerda e dentro do governo Lula é muito grande em relação à China, mas é o que temos para hoje, né? Elias, agradecidíssima pela sua participação aqui com a gente. Aliás, você pode adquirir o livro, viu, no site da Editora Boitempo. Quem é membro aqui do nosso canal tem desconto na Editora Boitempo, então fica ligado, é só entrar lá, tá aqui na tela para vocês. Elias, sucesso com o lançamento, muito obrigada pela presença aqui hoje, viu? Volte mais vezes, sempre muito bom nos ajudar nesse entendimento sobre China. Um abraço para você. Obrigado, e como eu digo, em lugares interessantes que eu vou, já estou me autoconvidando para voltar. Muito obrigado. Um beijo. Combinadíssimo. Um beijo para você. Até. Pode sempre. Bacana. Seguinte, vamos continuar em cenário internacional e eu quero falar sobre questões relacionadas ao trabalho. Olha só, no México, o Senado aprovou um projeto que reduz a jornada semanal de 48 para 40 horas semanais. A mudança será gradual, 2 horas a menos por ano até 2030. O governo afirma que o objetivo é melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores sem reduzir salários. Essa proposta ainda precisa ser analisada pela Câmara dos Deputados. Já na Argentina, o Senado aprovou uma ampla reforma trabalhista proposta pelo presidente Javier Milei. O texto flexibiliza regras, facilita demissão, reduz custo para a empresa e limita o poder dos sindicatos. O governo diz que isso é necessário para estimular contratações e modernizar um mercado em que quase metade dos trabalhadores é informal. As principais centrais sindicais argentinas, como a CGT, a CTA, rejeitam essa reforma, afirmam que ela retira direitos históricos, precariza o emprego. Os sindicatos organizaram grandes protestos em frente ao Congresso. A gente ouviu essa história antes, né, pessoal? Edu? Primeiro os protestos. Toda quarta-feira tem. E ontem houve, obviamente, que uma explosão maior, porque é uma vergonha, né? É mais do que uma vergonha. O resultado direto da eleição que aconteceu, em que boa parte do eleitorado cedeu à chantagem do Trump. A eleição recente de parte do Congresso argentino. E não é um erro, é uma safadeza dos governos de extrema-direita de achar que porque ganharam uma determinada quantidade de votos por uma determinada quantidade de tempo, eles têm autoridade, inclusive na canetada, porque é isso que faz ele ignora decisões da justiça, o Milei ignora decisões do Congresso e na canetada quer mudar a história do país. Aqui nesse caso foi com votação no Congresso, mas o que ele faz para manietar o Congresso e para fazer com que o Congresso ceda? Chantagem. O que fez o governo argentino para fazer o tal do superávit? O que fez o governo central da Argentina? Simplesmente não repassa dinheiro para as províncias. É a mesma coisa que aqui no Brasil, os estados não receberam um centavo. Então daí como é que fica essa negociação? Ela não existe. Ou você faz o que eu estou mandando, ou eu não mando sequer o dinheiro que eu quero mandar para você. Ferindo a legislação, ferindo a lógica e inclusive a noção de Estado da maneira que a República Argentina foi desenhada. Então, não é uma surpresa, fora a lobby,
trabalho incessante da imprensa hereditária na Argentina, né? Tempo inteiro. O termo é modernização. O termo nunca é retirada de direitos, transferência de renda, do pouco que o trabalhador consegue controlar sobre aquilo que tem para entregar, que é o seu tempo e o seu trabalho, versus quem vai remunerar por esse trabalho e vai lucrar em cima dele. É um absurdo que a gente ouve aqui no Brasil alguns integrantes do Novo falando e só caricato. As pessoas não querem trabalhar. Bom, primeiro que eu não quero mesmo, tá? Eu trabalho para pagar minhas contas. Então, quanto mínimo eu trabalhar, melhor, porque eu vou ficar mais com a minha família, vou ter mais o que fazer e eu ainda bem tenho a chance de escolher até certa medida quanto e como eu vou trabalhar. Mas o trabalhador que acorda às 4 da manhã e sobe no ônibus não tem a mesma chance. E mais, quando se reduz a carga de trabalho, quer dizer que eu estou diminuindo a carga de trabalho para aquele empregador. Não quer dizer que eu vou trabalhar menos. Porque você acha que... Se não vai haver redução, também não vai haver aumento do salário das pessoas. Então elas vão continuar ganhando a mesma coisa. Se elas tiverem mais tempo e o salário não estiver dando, como nunca dá, elas vão fazer o quê? Vão trabalhar. Vão montar no Uber, vão subir numa moto, ou então vão fazer outro tipo de atividade remunerada, seja registrada ou não, seja informal ou não. Só que esse discurso, que a nós parece caricato, ridículo, burguês, no sentido histórico, e absolutamente descolado da realidade, na Argentina ganhou voto. Ganhou voto. Só que a pressão é cada vez maior. Para fazer o tal superávit, dar dinheiro para banco, o limite já foi ultrapassado há bastante tempo. E a Argentina vive de receber dinheiro do exterior. Uma hora o DIC vai estourar. E é dessa forma que o DIC estoura na Argentina, né? É dessa maneira, uma maneira inclusive violenta, a gente já viu isso acontecer. Para quem tem cabelo um pouquinho mais branco, 2001, né, o que aconteceu com o Fernando de la Rúa, não dá para esquecer. Não dá para esquecer. Quem vivenciou aquilo, mesmo à distância, vendo pela televisão, não tem como esquecer, né? E hoje em dia, inclusive, está tudo recuperado na internet. Se alguém quiser saber o que assim, não é bola de cristal, é o que vai acontecer se não houver alguma mudança. Está ali, está tudo na internet. É só procurar. Estalido, escreve lá. Estalido com 2 L's, você encontra. Comemora, né, Milei? Comemora. Isso. Comemora, é o seu momento de comemorar. Mas esse povo na rua, são cenas que a gente viu aqui no Brasil também. Quando teve a reforma trabalhista do Temer, nós vimos. Teve protestos, teve manifestações, teve conflagração. Passou-se um tempo e nós elegemos o presidente Lula. Calma, calma, que a Argentina é um grande celeiro de grandes homens e mulheres lutadores. Vamos combinar, eles derrubaram uma ditadura mais assassina da América Latina. Derrubaram, puseram os caras na cadeia, puseram os generais na cadeia. Isso vai acontecer com o Milei. Eles estão lutando, estão nas ruas para mostrar que, olha, não estamos derrotados. Não estamos derrotados, a gente volta. Então eu acho que a combatividade do povo argentino e o legado, né, de uma história de luta, de uma história que vem do peronismo, de uma mobilização, de uma organização popular que vem de lá do peronismo, não acaba da noite para o dia porque um maluco se elegeu presidente. Não, calma, vamos esperar. Assim, só para completar, você falou um negócio que é interessante, né? Eu não estou falando historicamente, mas no ano calendário, a Argentina está alguns anos atrás da gente. Eles estão. Você lembra daquela propaganda daquele? Exato. Daquela Eu sou você bebida? amanhã. Eu sou você amanhã. Está muito parecido com isso. Sendo que nós pegamos um ignorante. Eles pegaram uma pessoa desequilibrada. E Sim. aqui eu não faço nenhum. Eu não estou fazendo nenhum. Não estou dizendo nenhum absurdo. Uma pessoa absolutamente desequilibrada. O nosso problema aqui foi a burrice, a ignorância e o aproveitamento que fez-se dessa pessoa. Lá é um outro tipo de relação que você tem que ter com o líder. Só que é ladrão. A irmã é ladra. A irmã roubava 3%, com aquele velho discurso de nós somos os honestões, nós somos os direitões, nós somos o resto. Só que o Milei chama todo mundo de burro. Uma coisa que o Bolsonaro jamais teria coragem de fazer. Então, ele se acha um gênio. Ele diz que ele deveria ter ganho o prêmio Nobel de Economia há muitos anos, né? Então, o que obviamente, né, só o ignóbil que ele poderia ganhar.
E estamos vendo na rua, ainda são movimentos que, perto do que já se viu na Argentina, perto do que já aconteceu na Argentina, são pequenos, de pequena monta. E a pequena monta é isso aqui, tá? Então, vamos aguardar. Sim. Nós que estamos vendo de fora podemos aguardar. Né? Quem tem fome e quem tem pressa, na Argentina, talvez não possa tanto. Perfeito. Deixa eu trazer rapidamente essa notícia aqui, já que abrimos aqui falando sobre o caso Master e envolvimento de Dias Toffoli nesse caso. Toffoli mandou a PF enviar dados de todos os celulares apreendidos, periciados no caso Master. Com essa decisão, o ministro, de alguma forma, dobra essa aposta na relatoria da investigação. Ele acha que sentando em cima ninguém vai mandar. Então. Eu vou fazer um tratado sobre a ignorância, sobre a burrice e a ignorância. A defesa da sociedade a partir da ignorância e da burrice de algumas pessoas. Nós temos essa, sabe, é bom que a gente tenha tanta gente burra com poder. É uma defesa. É uma defesa. A gente acaba se beneficiando desse tipo de coisa. Tá aí, vamos seguir acompanhando. Acho que ainda sai bastante coisa no dia de hoje. Carnaval 2026, vamos ao Rio de Janeiro com samba, luta, protesto. É o que promete o tradicional bloco Filhos da Dívida Pública, que é organizado pelo Sindusprev, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social no estado do Rio. Esse desfile acontece hoje pelas ruas da Lapa. Jader Teófilo está ao vivo ali na folia. Bom dia, Jader. Thalita, bom dia para você. Estou correndo aqui na frente do bloco para poder te escutar e para você me ouvir também. Boa tarde para quem nos acompanha. Bom, estou aqui nesse bloco tradicional do Sindusprev, o bloco Filhos da Dívida Pública, que nesse ano traz como enredo Rumo à Carreira da Ciência e Tecnologia. É uma forma de angariar aí apoio para a questão do PL 3.102 de 2022. Que diz justamente sobre essa questão, a transferência dos servidores de 6 hospitais da rede federal aqui do Rio de Janeiro para a carreira de Ciência e Tecnologia. Eu estou aqui com a Cristiane Gerardo, que é uma das diretoras do Sindusprev, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância desse bloco e a importância desse tema também aqui hoje. Olá, Cristiane, boa tarde. Boa tarde. Então, esse bloco ele já existe há 4 anos, né? É um bloco tradicional que todo ano, ao entrar na avenida, ele apresenta o tema e a pauta do servidor público da nossa base social naquele momento. Hoje, a nossa briga é para que a gente tenha aprovado, já está no Senado, o PL 3102 de 2022, que é um projeto de lei que vai levar a nossa categoria para a carreira de Ciência e Tecnologia, como já foi feita com algumas unidades da rede federal no estado do Rio de Janeiro, como é o caso do INCA. Então, a gente está indo agora para a porta da Rua México 128, que é o escritório do Ministério da Saúde aqui no Rio de Janeiro, para que a gente, através do samba, através da nossa cultura, a gente consiga sensibilizar o governo da necessidade de aprovar esta lei tão importante. Maravilha, Cristiane. Muito obrigado. Viu? Então é isso, Thalita. É diversão, é cultura e também reivindicação de direitos, né? Eu vou dar licença aqui agora e pedir para o Celso, cinegrafista, mostrar um pouquinho do bloco, vai retomar aqui a música. Pode mostrar, Celso, mas o bloco está chegando agora, percorre as ruas do centro aqui do Rio de Janeiro. E é isso. Folia. Olá. A Cristiane estava na organização ali. Vamos andando, vamos agora, continuando. Oi? É. Maravilha. Passando pela Cinelândia. Eu amo isso no Brasil. Filho da Lapa. Eu adorei o nome, né? Filhos da Dívida Pública. É genial. Com direito a passista e Tá tudo. vendo só? Olha lá. Isso daqui é protesto. Bacana. Maravilha. Jader, muito obrigada pelas informações. Boa folia para você por aí, tá certo? Beijo. Aqui na TVT também tem carnaval, viu? Em parceria com a TVA Bahia, a gente vai levar você para dentro da folia do Carnaval de Salvador. Serão 6 dias de transmissão ao vivo, acompanhando os 3 grandes circuitos do Carnaval baiano. A programação começa hoje, viu? Hoje, quinta-feira, a partir das 6 horas da tarde. Vamos dar uma olhada? Chegou a hora de misturar o povo louco que só quer pular. Tá chegando a maior festa popular do planeta, o Carnaval da Bahia. Com a maior cobertura da TV brasileira.
vão levar você para dentro da folia. 6 dias de transmissão ao vivo, acompanhando cada batida, cada sorriso e toda a energia dos 3 circuitos do Carnaval da Bahia. Do brilho e tradição do Campo Grande, a vibração contagiante da Barra, até a magia, a história e o som do Pelourinho. É axé, é pagode, é samba, é afro, é a diversidade musical, é a cultura nas ruas. Carnaval da Bahia na TVT. Vem pra folia! É hoje às 6 horas da tarde, fica ligado, viu? Começando o carnaval. Edu, Laura, beijo pra vocês, até amanhã sextando. Até amanhã. Bem, amanhã sextando e hoje às 6 da tarde vamos acompanhar porque é uma cobertura espetacular que eles fazem do carnaval, que é assim, é a única televisão que mostra a saída do Ilê, no momento em que acontece a saída, que eu não vou lembrar o horário, mas é só a gente acompanhar. Tem toda a cobertura dos blocos afro na Praça Castro Alves. Não é igual a cobertura da TV comercial. Não é. A TV comercial faz um tipo de cobertura e a TVE faz outra. E é muito legal que ela esteja aqui na TVT também. Maravilhoso. Beijo para vocês, galera. Até. Vamos lá, vamos voltar ao cenário internacional. Em reunião na Casa Branca, Donald Trump disse que vai manter as negociações com o Irã sobre o programa nuclear. Esse encontro foi com o premier israelense Benjamin Netanyahu, na sexta visita que ele faz a Washington desde a posse do republicano. Netanyahu tentou limitar o programa de mísseis balísticos iraniano, mas acabou deixando a capital americana sem qualquer promessa de Trump nesse sentido. O presidente americano afirmou que enquanto houver possibilidade de entendimento, a via diplomática será sua preferência. E disse que se não houver acordo, outras medidas poderão ser avaliadas. Vamos conversar nesse momento com Breno Altman, jornalista, fundador do Opera Mundi. Breno, bom dia, boa tarde já, né? Tudo bem por aí? Tudo bem? Bom dia, Thalita. Bom dia a toda a audiência aqui da TVT. Netanyahu saiu frustrado desse encontro? Sim, saiu frustrado porque Trump tem que se equilibrar entre duas pressões. De um lado, a pressão do eleitorado norte-americano que não está dando sinais de satisfação com a agressividade belicista de Donald Trump ao redor do mundo. Donald Trump vem apaziguando seu discurso nos últimos 10 dias para tentar conter a sangria do eleitorado, nesse ano especialmente, desde o ataque militar contra a Venezuela e o sequestro de Nicolás Maduro. Por outro lado, a outra pressão que enfrenta Donald Trump é do lobby sionista. São as pressões do próprio governo de Israel e dos seus tentáculos dentro dos Estados Unidos, que pressionam os Estados Unidos para destruir completamente a capacidade militar do Irã. Israel não tem as condições de fazê-lo sem a intervenção dos Estados Unidos. E Netanyahu deseja que Donald Trump resolva esse problema, paralisando as capacidades defensivas do Irã. E, por outro lado, Netanyahu precisa de uma guerra. Ao contrário de Trump, que aparentemente tem nas guerras um problema eleitoral, Netanyahu precisa de guerra para enfrentar as eleições israelenses no segundo semestre. É sabido que a extrema-direita israelense, a direita israelense, ela ganha pontos no eleitorado quando ela cria um clima de insegurança no país, um clima de mobilização militar. Sempre foi assim com Netanyahu. E ele quer criar esse clima no conflito com o Irã. Então, são interesses contrapostos. Isso não dissolve a aliança entre os dois, isso não leva a rupturas entre a Casa Branca e Tel Aviv, mas eles têm um impasse. Aquilo que interessa a Netanyahu, neste momento, não é a mesma coisa que interessa a Donald Trump.
Aliás, eu estava lendo hoje, acho que foi no Globo, Guga Chakra, falando sobre uma ala do Partido Republicano que nesse momento se coloca contra Israel, justamente por não querer esse conflito com o Irã, justamente por criticar o que o Israel vem fazendo na Palestina, na faixa de Gaza, contra palestinos. Há realmente aí no próprio Partido Republicano essa ruptura? Olha, no principal núcleo de sustentação a Donald Trump, que é o MAGA, o movimento MAGA, Make America Great Again, faça os Estados Unidos grande novamente, há muita insatisfação com o rumo da política externa sob orientação de Donald Trump. Porque uma das promessas eleitorais de Donald Trump foi acabar com essa situação dos Estados Unidos exportarem guerras mundo afora em defesa de uma suposta ordem internacional. O MAGA é um movimento nacional chauvinista, reacionário, que tem como um dos seus componentes o isolacionismo, ou seja, que os Estados Unidos têm que parar de se meter nos assuntos dos outros países e se fechar, cuidar dos seus assuntos. Portanto, tem que parar de financiar o sistema de segurança europeu, tem que parar de se meter em guerras fora do seu território. Os Estados Unidos deveriam fazer exclusivamente guerras defensivas, se fosse o caso, não é? Então, o MAGA tem essa mobilizado por essa promessa de Donald Trump, a partir de um raciocínio muito compreensível para os eleitores. Os Estados Unidos gastam muito dinheiro com a questão militar, gasta muito dinheiro com essas guerras infinitas. E esse dinheiro está faltando dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vivem um processo de decadência econômica e social, e os recursos que emprega em guerras estão faltando, esses recursos, na vida interna norte-americana. Então, em setores importantes do MAGA, tem esse espírito anti-guerra. Não é um espírito anti-guerra de viés necessariamente progressista, mas é um viés ultranacionalista, isolacionista. Isso faz com que você tenha vários críticos no MAGA, desde a aliança incondicional dos Estados Unidos com Israel até ataques como o que ocorreu no início de janeiro contra a Venezuela, não é? E outras intervenções militares eventuais dos Estados Unidos. E Donald Trump, ele precisa que este núcleo esteja mobilizado, porque tem eleições parlamentares agora em novembro. Isso é o ruído, essa é a dor de cabeça de Trump atualmente, né? Ele precisa apaziguar as dissidências dentro da sua própria base eleitoral, que não está satisfeita com esse perfil que Donald Trump estabeleceu de xerife do mundo. Sim. Que é o perfil clássico dos presidentes norte-americanos, e é um perfil que provoca, inclusive em setores da direita norte-americana, uma certa repulsa, não porque eles sejam contrários ao sistema imperialista ou à hegemonia norte-americana, mas porque eles acham que esses recursos têm que ser usados dentro de casa, que a situação dentro de casa não está boa. Ô Breno, e qual o peso nessa discussão sobre popularidade da divulgação dos arquivos Epstein? Deixa eu até trazer a notícia aqui para a gente conversar sobre. Nos Estados Unidos agora, o Departamento de Justiça virou alvo de críticas de democratas e republicanos por divulgar documentos do caso Epstein que expõem vítimas e preservam nomes de possíveis envolvidos. A polêmica ganha força após a liberação de mais de 3 milhões de páginas por determinação do Congresso. Em audiência na Câmara, a secretária de Justiça, Pam Bondi, defendeu a atuação do governo, disse que 500 procuradores foram designados para revisar
os arquivos. Vítimas presentes nessa sessão afirmaram que nunca foram ouvidas pelo departamento. A crise se ampliou com a divulgação de um depoimento em que um ex-policial da Flórida afirma que Donald Trump sabia dos crimes. Segundo esse agente, em 2006, Trump telefonou para agradecer a polícia pela investigação contra Jeffrey Epstein. A Casa Branca disse que essa ligação pode ou não ter ocorrido e afirmou que o presidente sempre foi transparente sobre o rompimento com Epstein. Então, fato é esse, né, Breno? A gente tem uma avalanche de informação sobre o caso Epstein, sem nomes que sejam mais comprometedores no sentido da gente saber quem chefiava essa rede realmente, que conta com exploração sexual, pedofilia, enfim, uma vastidão de crimes. Queria te ouvir sobre. Olha, por tudo o que sabemos, Epstein era o epicentro de uma gigantesca networking, como eles gostam de dizer no mundo empresarial, de uma gigantesca rede de relacionamentos. Ele ganhava a vida dessa maneira, ganhava fortunas dessa maneira, a partir dos contatos que ele estabelecia, dos favores que ele prestava, dos serviços que ele oferecia, e esses serviços incluíam, como está provado, pedofilia, e outras atividades criminosas, né? Epstein, para além de ser o chefe dessa rede de relacionamentos, tudo indica que ele era, de forma cabal, formal, ou de forma paralela, um operador do serviço de inteligência israelense. Tudo indica que ele tinha relações muito próximas com o Mossad. E tudo indica, evidentemente, que ele tinha uma estreita proximidade política com republicanos e democratas dos Estados Unidos, com Donald Trump e com Bill Clinton, né? Ainda nós não sabemos, porque esses documentos estão sendo apurados, avaliados, qual é a extensão dessa rede. O que efetivamente ali é basófia, são palavras ao ar, são materiais sem concretude nos fatos, e o que são os fatos. Isso ainda vai ter que ser decantado, depurado, né? Mas é evidente que Epstein era uma figura muito importante no tecido político norte-americano, no tecido das relações entre Israel e Estados Unidos e aparentemente também nas operações do Mossad. Detalhadamente, o que ele fez ou deixou de fazer, isso está em apuração. Agora, envolve nomes de grande repercussão, envolve dezenas, centenas de nomes, né? De alguma maneira, e aí vai uma especulação da minha parte, Thalita, eu acho que o Departamento de Justiça nos Estados Unidos fez é um pouco aquela cena dos filmes em que um advogado, um jornalista está chegando perto da verdade e precisando de provas para avançar ainda mais na sua investigação, e aí o organismo responsável pelas provas despeja 6.000 caixas, 10 toneladas de documentos para dizer, ó, estão aqui as provas que você pediu, vire-se com ela nos próximos 100 anos, né? Sim. Então, aparentemente, essa foi a operação do Departamento de Justiça, do tipo, querem saber dos arquivos de Epstein? Estão todos aqui. Milhares e milhares e milhares de e-mails e de documentos e de pareceres, exatamente para, digamos, evitar que a investigação tenha foco. O foco que estava sobre Donald Trump, agora já não está mais só sobre Donald Trump. O foco se espalhou para vários personagens, né? E por outro lado, o caso Epstein mostra a decadência moral das elites norte-americanas, né? A decadência moral dos super ricos. E é uma coisa, eu estava conversando com uma amiga psicanalista e ela fez um comentário assim: o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas têm muito dinheiro, e ao ter muito dinheiro, elas têm muito poder.
E essas pessoas, para manter seu apetite por adrenalina, elas já não se contentam com atividades normais. Elas precisam de cada vez atividades mais espetaculares, como gostam de dizer os super ricos, mais exclusivas. Então, ir a Paris não é um programa para um super rico. Ir a Marte é um programa para um super rico. É algo exclusivo que só um super rico pode fazer. Ter relações normais, afetivas, também já não é o suficiente para um super rico. Nem sequer ter relações, digamos, mais tradicionais com o mundo da prostituição é suficiente. É necessário adentrar num terreno da vilania. Não é? É necessário entrar no terreno do proibido, do perigoso. E, portanto, a febre pedófila que afeta esses circuitos é impressionante. Não é? Então, é uma relação direta com a acumulação de capital. Acumulação de capital numa ponta e desacumulação moral na outra. Provocada por esse apetite de poder simbólico, por esse apetite de exclusividade, por esse apetite de poder sobre as pessoas. É sobre poder que nós estamos falando, ao vermos esses diálogos na rede de Epstein. E é sobre uma tal sanha por acumulação de poder que os mais comezinhos princípios morais são pisoteados sem qualquer problema, revelando, então, a decadência dessas elites, né? A decadência profunda, incorrigível. Né? Como uma vez disse Miguel Arraes sobre a burguesia brasileira, ao ser perguntado numa entrevista, a única solução é jogar essa gente no mar. Eles não são material humano reparável. Eles não são corrigíveis. Essa gente tem que ser jogada ao mar antes que a humanidade apodreça junto. Eu acho essa análise comportamental que você traz fundamental para a gente minimamente entender do que se trata, porque é tudo muito escandaloso, né, Breno? A gente vai lendo, vai se aprofundando, e isso porque, do mesmo modo que os documentos são jogados no mundo, né? A internet corre para desvendar e se aprofunda nesse material, e a gente, a partir das redes, agora passa a ter esse acesso, e daí deixa de entender, na verdade, o que de tão escandaloso é real ou é teoria da conspiração. Eu acho que a gente fica se questionando a todo momento. Por isso essa sua análise comportamental, dessa sua amiga, inclusive, é genial para a gente entender minimamente o porquê disso realmente poder ser real, apesar de chocante. Genial. Breno, é isso. Ficamos por aqui. Quer finalizar? Não, quero te agradecer por mais essa quinta-feira, pré-carnaval. Aproveite o carnaval por aí. Eu estou de viagem no sábado para Caracas. Ah, bacana. Você vai estar lá na quinta? Vou estar na quinta em Caracas. Conversamos de lá? De lá a gente faz o programa. Opa, perfeito. Vamos atualizar a situação de lá, então. Beijo, Breno. Boa viagem, então. Beijo, Thalita, para todo mundo que nos acompanha. Tchau, tchau. E bom carnaval. Para todos. Vamos lá, galera. Vou me despedindo de vocês também. Deixa eu ver. Emir Elias, sempre por aqui. Emir fez alguns comentários geniais aqui. Eu estava te acompanhando, né? Você queria saber sobre a Janja no carnaval, mas daí a gente acho que tentou responder, né? A Laura Pimenta, sempre por aqui também. Quem mais? Francisco Cruz, sempre comentando. Beijo para todos vocês, viu? Ricardo Albuquerque, Évero, Luciene, Rosimeire Nascimento, José Eduardo Milione, sempre por aqui também. Luiz Melo. Pessoal, muito obrigada pela companhia, viu? Beijão para vocês. Eu volto amanhã, às 10h30 da manhã. Hoje, mais tarde, confira atualizações. Tem muita notícia saindo, né, em relação ao caso Master, implicações de Dias Toffoli nessa investigação no STF. Acompanhe às 4h da tarde no TVT News, segunda edição, com o Ernesto aqui à frente, tá bom? E é isso. Um beijo grande para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.